Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, olá, tudo bem? É hora do programa Cidade Aberta, edição de hoje, aqui no nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, e também no Facebook, no YouTube. Nós estamos ainda no site da TV Cidade, www.tvcidade.net, e no aplicativo sim, você pode inclusive viajar com a TV Cidade por aí afora. Baixe o aplicativo gratuito no seu celular e você vai ter acesso à nossa programação 24 horas por dia, totalmente gratuita. Tudo que rola aqui no canal 14 vai estar no aplicativo de celular. E nós estamos aqui com a nossa programação. Por enquanto, nada de férias, nada de feriadão nesse período entre Natal e Ano Novo. Estamos em Farroupilha trabalhando. Claro que Farroupilha já respira de uma forma diferente, não é mais aquele tumulto, aquela correria da semana passada, mas ainda tem muita gente por aqui e com certeza muita gente vai deixar a cidade até o final da semana para a passagem do Réveillon e as festas de final de ano. O programa Cidade Aberta de hoje vai falar sobre uma das experiências de viagens. Como é bom viajar, como é bom ter a oportunidade de conhecer outras culturas, outros países, outras paisagens também. E olha, para muitos farroupilhenses, eu diria para algumas dezenas de farroupilhenses, tiveram uma viagem meio que rápida no final do ano, aí entre novembro e dezembro. Sim, com o fato do Grêmio ter sido tricampeão da Copa Libertadores da América, muitos gremistas aqui de Farroupilha foram acompanhar o Grêmio no Mundial Interclubes, no Mundial de Clubes 2017, lá nos Emirados Árabes. E entre tantos farroupilhenses que estiveram por lá, esteve a Silvana Hart Schneider, que também trabalha aqui em Farroupilha, tem muitas atividades no nosso município, mas ela deu uma pausa nas atividades para acompanhar também o seu clube do coração. E hoje ela está aqui nos estúdios da TV Cidade para nos falar um pouquinho da experiência dos Emirados Árabes e desta jornada com o Grêmio, jornada tricolor pelos Emirados Árabes. Que pena que não deu o título, né? Mas pelo menos o Grêmio é vice-campeão mundial. Silvana, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar conosco aqui. Você é mais uma, como nós da TV Cidade, trabalhando em plenos feriados aí entre Natal e Ano Novo, né? Bem-vinda, tudo bem contigo? Tudo bem, Leandro, tudo bem a você e aos nossos telespectadores. Bom, Silvana, como é que surgiu essa proposta de você, às pressas, acredito eu, de viajar para acompanhar o Grêmio? Nos conte um pouquinho. Estava nos teus planos ou não? Com certeza. Era a promessa, o Grêmio sendo campeão da Libertadores, eu vou com o Grêmio? É isso aí, era bem assim. Inclusive eu falava para minha filha, quando faltava 8 jogos, eu dizia, olha minha filha, falta 8 jogos para nós irmos da Dubai, falta 6 jogos, falta 2 jogos. Contagem regressiva. Regressiva, e ela não acreditava, e eu já tinha, inclusive até já feito uma reserva. Tinha o passaporte, o visto, tudo ok, tudo em dia. Tudo antecipado. Tudo antecipado. Antes de conhecer o resultado da final lá diante da equipe do Lanús, né? Isso mesmo, eu já estava assim me antecipando, tanto que pode ver que várias pessoas não conseguiram viajar. E eu já estava me antecipando, não havia pago nada antecipado, mas eu já tinha feito... A documentação. A documentação e uma reserva, né? Já tinha ligado para a agência e dito assim, ó, guarda um lugar para mim. Né? Então, foi assim. E aí, claro, no dia 29 de novembro, o Grêmio é campeão. Bom, agora está sacramentado no dia seguinte, já liguei para a agência e já marcamos tudo. E aí você viajou para os Emirados Árabes em que dia? Deixa eu me lembrar. Dia 12, não, dia 12 já teve jogo. Não, a gente foi no dia 10. Dia 10. Dia 10. Foi no dia 10, foi do sábado para o domingo. Acho que domingo foi o dia 10. Isso, no domingo foi o dia 10. Isso. Você viajou no domingo, então. Isso. Quantas horas de voo? 15 horas. 15 horas de voo. 15 horas de cansativo? Voo. É bastante cansativo, mas a gente viajou com a Emirates. Sim. Então, assim, uma boa companhia. Uma boa companhia, então, assim, tinha conforto. Não era classe executiva, nem a primeira classe, a econômica, mas não podemos se queixar. Certo. E o retorno de lá foi no dia? Nós ficamos 2 dias depois, o jogo foi dia 16, nós chegamos aqui em Farroupilha na terça-feira. O jogo foi no sábado, dia 19, nós chegamos de madrugada, no dia 19. Na madrugada. Na verdade, ficamos 10 dias. 10 dias. 10 dias. Atrapalha muito, prejudica muito essa diferença de fusos horários? Eu não tive essa dificuldade da questão do fuso horário. Não senti muito, não senti.
Bom, e lá, chegando, aterrissando nos Emirados Árabes, como é que foi pisar naquele país, naquela região? É uma loucura. O que mais me chamou a atenção é a questão dos prédios, né? Eu disse, quem é engenheiro e arquiteto, quem é engenheiro e arquiteto tem que conhecer Dubai, que é uma loucura os prédios, né? Então, no primeiro momento, chegamos ao aeroporto, o aeroporto ele já é muito bonito, e daí em seguida já fomos para o hotel em Dubai, né? Em Dubai mesmo? Em Dubai, nós ficamos em Dubai e daí nos jogos a gente iria, né? Nós fomos daí, íamos de ônibus para lá e depois ir para Abu Dhabi. Certo. Mas nós sempre ficamos todos os dias em Dubai mesmo. Dubai, certo. E claro, como é que é essa experiência também de depois chegar num estádio, vocês assistiram os jogos do Grêmio, outros jogos também? No primeiro jogo nós assistimos só o do Grêmio. Só o do Grêmio, né? Só o do Grêmio. Nós até chegamos, quando nós chegamos lá... Contra o Pachuca. Isso, estava dando já o jogo anterior. Sim. Até ficamos olhando, mas a gente não tinha aquele interesse todo do que quando estávamos ansiosos esperando o Grêmio. Então a gente nem conseguia observar muito o jogo, só esperando que começasse o jogo do Pachuca e do Grêmio. O estádio não era muito grande. Qual é a estrutura? A estrutura não nem se compara com os nossos estádios aqui na Arena do Beira-Rio, por exemplo. Não, São inferiores? São inferiores, tanto que havia apenas 7.000 pessoas. Não havia muitas pessoas lá. O que chamava atenção também é que dentro as pessoas rezam, né? Tem aqueles tapetes lá direcionados à Meca e eles rezam, inclusive quando o jogo está saindo e eles estão rezando. É uma cultura bem diferente. Uma cultura diferente de assistir o futebol do que a nossa, então. Com certeza. Mas em termos de estrutura, de gramado, de estádios, não se compara ao que o Brasil... deixa bastante a desejar. Deixa a desejar. Fácil para acessar os estádios, transportes, como Sim, o de Abu Dhabi, por exemplo, quando no segundo jogo já foi tudo... O estádio era bem maior, tinha facilidade, ele era bem do lado da mesquita. A gente foi naquele dia, antes... Ao lado da mesquita? Ao lado, assim, ela dá 500 metros. Então a gente foi até a mesquita e logo depois a gente foi até o estádio. Então fomos rezar. Também pedi uma proteção ao Grêmio. Mas é uma loucura, Leandro e telespectadores, a mesquita é um luxo só. E o pessoal lá acaba se inclinando mesmo? Sim, tem uns tapetes no próprio estádio lá, tem um local em que eles rezam, direcionado à Meca, tem uns tapetezinhos e eles ficam lá, se ajoelham e rezam. É bem interessante. Momento de oração, né? Isso aí. Sim. E essa questão de paz e tranquilidade no futebol se percebeu por lá ou não? Assim, o que se percebe lá? As pessoas não são ligadas ao futebol como nós. Estão nem aí. É uma certa frieza. Então. O que até me chamou a atenção, por exemplo, foi o seguinte, naquele jogo do Al Jazeera e Real Madrid, que o Al Jazeera é o time deles. Sim. Não apareceu na TV. A gente não conseguiu. Não esteve na TV? Não, a gente não conseguiu olhar na TV. Então, nós acabamos escutando pela rádio, pelo aplicativo da rádio. Sim. Então, claro que rádio brasileira, né? Sim, rádio brasileira, gaúcha, escutamos pela gaúcha. Então, assim, a gente não teve acesso no hotel. Algumas pessoas em determinados bares conseguiram acessar. Mas, é o time deles, né? E eles não estava aparecendo na TV aberta. Isso é uma coisa que chamou a atenção. Então eles não têm essa coisa do futebol que nós temos, esse amor, essa paixão. Da torcida, da emoção. Tanto que assim, tudo bem, nós perdemos, né? Ficamos vice-campeão. Mas o que chamou a atenção também é aquela torcida fria, quando eles ganharam, sabe? Do Real Madrid. Do Real Madrid, tanto do Real Madrid... Tinha mais torcedor do Real Madrid, com certeza, né? Tinha, mas é que na verdade mais eram os nativos lá que eles torcem pro Real Madrid. Eles têm uma paixão. O pessoal de lá, eles gostam muito do Ronaldo, eles chamam Ronaldo. O fenômeno, não o fenômeno brasileiro. É o Cristiano Ronaldo, é o Ronaldo deles, né? Só que eles chamam de Ronaldo, eles não chamam de Cristiano Ronaldo. E, então eles... Isso chama atenção que eles não têm essa paixão que nós temos, né, Leandro? Eles não têm esse amor todo. Terminou o jogo, vencemos, ok? Isso tá bom, né? É diferente que o brasileiro comemora, extravasa a noite e dia seguinte. Tudo, né? É isso aí. E até quando o time deles, assim, chamou atenção que até quando o Al Jazeera, né, também eles não tinham... Que é da terra, né? Isso é aí. Deles. Isso aí. Sim. Bom, em termos assim de transporte, você já falou tudo muito bom, pelo jeito, né? Assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse país é que não se paga imposto. Não se paga imposto? Não se paga imposto. Vamos para os Emirados Árabes. eles vivem tudo em questão do petróleo, né? O petróleo que é o forte.
a grande fonte petrolífera do mundo está ali, né? Isso aí. Então, assim, os nativos lá são apenas 20%. Sim. E eles, resto gente de fora, tudo de migrantes. fora. Isso aí. E eles, o salário mínimo deles é R$10.000. 10 mil reais. E eles têm direito a acesso a tudo, eles têm acesso à educação, à saúde. Então, os nativos lá têm uma vida que todos nós gostaríamos de ter. A partir de janeiro, a guia falou para nós que eles vão começar a pagar 5% de imposto em função que o petróleo está tendo essa crise. O resto, até o momento, não paga? Não paga nada. Não paga de zero de imposto. 0%. Tanto que fazer compras lá é muito bom. E a moeda deles muito lá é mais barato que o Brasil? Isso, a moeda deles é o dirham. E um dirham custa 88 centavos. Então o real, ele vale mais do que a moeda deles. Então a nossa moeda, ela tem maior valor. Ela é mais valorizada perante o dirham, então. Isso aí. Sim. E questão de segurança pública, tudo muito tranquilo? O que mais, outra coisa que chamou muita atenção, por exemplo, no mercado do ouro. Mercado do ouro. Do ouro. Do ouro. Então, assim, tem muito ouro lá, um local que só tem ouro. Não é que nem aqui no Brasil, que as joalherias estão todas chaveadas. Lá você pode tocar no ouro? Tudo aberto, é um vidro pequeno, assim, não tem... Mas a questão da segurança, são câmeras por todos os lados. Então, se tu fizer alguma coisa, tu vai preso. Já é flagrado. É com preso. Certeza. Lá é preso. Direto. Para ter uma ideia, não se pode nem beber lá. Não se pode beber na rua, por exemplo. Tu é preso. Não pode. Tu vai preso. Tu presenciaste alguns fatos nesse sentido? Não, porque as pessoas não fazem e não podem. A gente já foram orientados, não bebam na rua. Isso aí. Tanto que lá a gente só pode beber em determinados restaurantes, determinados hotéis. O hotel que eu estava, por exemplo, o nosso grupo de Farroupilha, é um hotel do governo, não podia beber. Então, nem no hotel? Não, nós só podíamos beber dentro do quarto. Do quarto. Dentro do quarto. Não podia beber... Nas refeições? Nem na piscina, nem nas refeições, nem no hall do hotel. Refrigerante, água e sucos. Isso mesmo. Isso. É isso aí. Sim. É uma cultura, uma outra realidade. Alimentação, muito diferente da nossa? Muito, eu não me senti bem, inclusive, no fim só comi fast food, porque a comida árabe não me fez bem, eu não me adaptei bem. O fast food americano esteve em alta, então. Isso, né? Porque a comida deles é muito apimentada. Sim. E eu não me fez bem. Não adaptou. Não me adaptou. Eu acho que também o que mais chama atenção é essa questão das mulheres, né? Dessa questão da burca. Pois é, a gente vê pela televisão, o pessoal, os homens usam burca, mulher também usa. Como é que é no dia a dia? As mulheres, algumas usam burca e umas usam só a parte, elas não tapam aqui, mas o cabelo tem que ser tapado. O cabelo não é visível. Não, porque o cabelo é a sensualidade da mulher, então o cabelo não pode ser mostrado. Então tem umas que só usam o lenço, né, tapando, e algumas usam a burca. E nós, quando a gente foi visitar a mesquita, nós somos obrigados também a se vestir, a colocar também o lenço, tapar o cabelo. É bem... roupa curta, os meninos, os homens também, até alguns que estavam, farroupilenses tinham tatuagens, tiveram que botar a manga comprida para não mostrar, cobrir a tatuagem, não podia ir de bermuda, nada. Mulheres nada de vestido curto. Isso mesmo. Chama atenção também, a gente foi num parque aquático, a gente foi lá no mundo da Ferrari, num parque aquático, e as mulheres lá estavam, o maiô delas, é tudo assim, a tapa aqui, tudo, comprido até, é o maiô todo, tapa completamente. Quer dizer, é roupa? É roupa. Do cabelo ao dedão do pé. Isso aí. É uma cultura muito diferente. Bem diferente. Muito diferente da nossa. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta, então, conversando mais com a Silvana Hart Schneider, que é nossa convidada no programa Cidade Aberta de hoje. Ela está nos contando um pouco da experiência que ela teve, assim como dezenas de outros farroupilenses que foram até Dubai, Emirados Árabes, acompanhando o Grêmio no Mundial Interclubes 2017, que foi disputado, então, agora em dezembro. A gente volta em seguida e aí sim a Silvana vai falar um pouco mais da emoção de estar junto com o Grêmio, os jogos nos estádios, enfim. Será que tinha muito gremista por lá, além dos nossos farroupilhenses, de pessoas que viajaram aqui do estado? Tinha muito gremista? Como é que está a imagem do Grêmio lá fora? A gente volta em seguida com o Cidade Aberta de hoje. Olá, amigos da TV Cidade, um prazer estar aqui conversando com vocês, passando dicas. Sou a nutricionista Joana Butelli
né? Trabalho com nutrição clínica e esportiva. Então, vou passar para você algumas dicas desse meu dia a dia, do meu trabalho, tanto em consultório quanto quem gosta hoje de praticar um esporte. Dica principal, mais valiosa, acho, de todas, né? Aquela que a gente quer escutar, que a gente quer a mágica, significa alimentação saudável e atividade física. Não queiram inventar outra linha, não ser essa, né? Essa é a básica, essa é a que funciona. Leva um pouco de tempo, mas confiem que ela é duradoura. Né? Praticar um pouquinho de exercício ao dia, 20 minutos bem intensos. Não precisa 40, 1 hora de atividade física. Tem gente que fica 2 horas, isso realmente cansa. Né? Um professor que faça uma adaptação ao seu tempo. Então, acredito que uns 30 minutos bem feitos está excelente. E aquela alimentação da vovó, né? Quanto mais saudável for, quanto menos química tiver, quanto mais variada, colorida, equilibrada for, né? Para esse equilíbrio, nós estamos para ajudá-los. Procurem um bom nutricionista, um nutricionista que se atualizem, não muito modismo que a gente está vendo nas mídias. Essa é a dica que eu acho que vai levar vocês para o futuro do que estão buscando. Valeu! Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. O programa Cidade Aberta de hoje volta aqui pela nossa TV Cidade Farroupilha. É nossa convidada no programa, a Silvana Hart Schneider, farroupilhense. Ela está nos contando um pouquinho da sua jornada tricolor e da sua viagem aos Emirados Árabes, a Dubai, acompanhando o Grêmio. Depois, se der tempo, a gente volta a falar mais sobre o país, Emirados Árabes, Dubai e tudo mais. Mas essa questão do Grêmio, do torcedor gremista, porque o nosso torcedor, você já disse lá no bloco passado, de que o futebol para o brasileiro é muito mais caliente, é muito mais quente, é mais emoção. Já para os
o pessoal dos Emirados Árabes é tudo muito mais frio, tudo muito mais discreto. O torcedor gremista foi às ruas e agitou um pouco nas ruas, demonstrou esse amor ao Grêmio lá nas ruas de Dubai, dos Emirados Árabes? Começou já dentro do avião. É. O avião era repleto de gremistas. Só gremistas no avião? A grande maioria gremistas. E daí a aeromoça, a gente descobriu que a aeromoça que estava no nosso voo, uma delas era de Canoas, gremista muito doente, e ela inclusive estava indo a trabalho, mas logo depois ela iria também aos jogos do Grêmio. Então já começou a festa toda já dentro do avião, nós cantamos o hino, cantamos as músicas do Grêmio, e era gremista por todos os lados em Dubai. Em Dubai, depois nas cidades, né, em Alain, em Abu Dhabi. Alain, que se chama, né? Alain e depois em Abu Dhabi. Abu Dhabi. Isso, e em Dubai. Em todos os lugares, quando a gente ia nos shoppings, nos lugares, nos passeios turísticos que nós íamos, era todo mundo de camisa do Grêmio. Então a gente viu muito, muito gremista. A gente acha que tinha mais ou menos uns 5 mil gremistas. Circulando, porque no primeiro jogo, por exemplo, do Grêmio, eram 7 mil... espaços. Não, havia 7 mil torcedores. Havia 7 mil torcedores. E na nossa visão que estávamos lá, a gente praticamente eram todos gremistas. Então havia poucos do Pachuca e do pessoal ali. No primeiro tempo, no primeiro jogo, o Grêmio dominou na torcida. Completamente. A gente Diante da equipe do Pachuca foi goleada. No segundo jogo já não, né? No segundo jogo nós éramos uma minoria. O que deixou nós um pouco tristes... os nativos se identificaram muito com o Real Madrid. É por causa do Ronaldo, eles são muito apaixonados por ele. E assim, o que ficou talvez um pouco ruim no segundo jogo é que a gente acabou ficando muito separados. Sim. Não ficamos, dispersos. Isso, não ficamos toda a torcida gremista no mesmo lado, ficaria melhor, né? A gente conseguiria a nossa voz aparecer mais do que o Real Madrid. Agora, foi impressionante, vendo pela televisão também, no jogo contra a equipe do Real Madrid, o Grêmio perdendo, mesmo assim o estádio ecoava Grêmio, o torcedor soltou o verbo, né? Com certeza, porque em função disso, Leandro, a torcida do Grêmio e a torcida brasileira em si, ela era mais apaixonada. Então, nós tentávamos o tempo todo apoiar o nosso time, o que já não acontecia com o Real Madrid. Com o Real Madrid, eles só davam Real Madrid, assim eles gritavam. Idel, era isso, né? É, isso aí. E o pessoal de lá conhece o Grêmio? Como é que é o pouco conhecimento do Grêmio? Porque geralmente conhece mais os times europeus, né? Isso aí, o Grêmio e os times do Brasil em si não são muito conhecidos, são pouco conhecidos. Mas a gente fez eles nos conhecer, era muito interessante quando nós íamos nos locais, eles gostam muito de vender, né, na questão da venda, eles começavam a chamar Grêmio, e depois ofereciam o produto deles para nos vender. Então eles tentavam nos conquistar, eles viram... logo identificaram as camisetas do Grêmio. Isso mesmo, porque todo mundo saía com as camisas do Grêmio, até pra gente mostrar a torcida. Isso aí. Então eles logo começaram a identificar e passavam por nós, já começavam a gritar Grêmio, era muito legal. Era bem legal, com certeza. Muito até legal. Porque mexer com a torcida e tudo mais. O acesso ao estádio, você disse bem tranquilo, podia entrar com qualquer coisa? Não, tinha podia. Regra? Com certeza, muitas regras. Por exemplo, lá... Celular, sim. Celular, sim. Mas no mais, não. Tanto que bebida alcoólica não é permitido. É como aqui no Brasil, né? Até bandeiras. Eu me lembro de alguns... Estavam com as bandeiras enroladas. A bandeira de Farroupilha, inclusive, a bandeira de Farroupilha, num determinado momento, o Samuel Cortelete levou a bandeira de Farroupilha e ele não conseguiu... no primeiro momento nem conseguiu entrar. Depois de muita conversa, conseguiu entrar porque a bandeira era grande. Sim. E depois, até quando ele tentou colocar lá de Farroupilha, eles também não... Proibiram, quiseram tirar, porque diz que ela prejudicava, ela era muito grande, as câmaras e tudo mais, né? Então, o acesso... Tem um regramento bem forte. Né? Não é que nem aqui no Brasil, é tudo bem mais complicado. Para tu conseguir entrar lá, assim, é tudo cheio de regras. Bem complicado, sim. E o fato depois quando é que vocês perceberam, tanto do lá quanto um pouquinho desse lado também, porque a gente sabe que o Grêmio entrou em campo no dia 16 de dezembro jogando contra um favorito que se chamava Real Madrid, mas para o torcedor gremista tinha uma chance, uma oportunidade do Grêmio dar um susto no Real Madrid. Não deu, e foi de uma bola parada, o CR7, né? O Cristiano Ronaldo. Como é que era o clima antes do jogo? Os gremistas acreditavam, enfim, o Real Madrid, o que se podia falar desse sentido? A gente acreditava.
É aquela mesmo questão, sabendo das dificuldades. mesmo sabendo. Então, assim, a gente dizia assim, 30%, mas é uma chance. É uma chance. Nós tínhamos aquela fé de que havia essa possibilidade. E tanto que se viu no jogo, né? Foi um gol, lance de bola parada. E se aquela bola do Edilson, por exemplo, tivesse entrado... Já era outro cenário. Isso aí. Então, assim, havia uma chance. Eu acho que faltou pro Grêmio ter chutado mais. Só que, ao mesmo tempo que nós tínhamos aquela esperança, nós tínhamos muito medo de levar uma goleada, que nem aconteceu com o Santos, por exemplo. Nós tínhamos esse medo. Porque o Grêmio estava diante de uma seleção mundial. Aí que tá, então... Não sei se são 9 ou os 11 jogadores do Real Madrid são jogadores de seleções em seus países. E sem contar que nós tínhamos medo também, com o jogo do Pachuca, nós também tínhamos medo. Porque nós dizíamos, nós não queremos passar pelo Mazembaço, né? Mas não queremos que aconteça com nós o que aconteceu com eles. Então nós não queremos ter um pachucaço. Sim. Então nós também tínhamos esse medo. Mas nós tínhamos medo, mas tínhamos aquela esperança. Medo, mas com confiança ao mesmo tempo. Isso, né? Isso aí. Foi um detalhe, né? Eu acho que foi um detalhe, aquela bola que passou no meio das pernas ali naquela barreira. E a defesa a barreira acabou abrindo, né? Isso aí, então... Mas eu acho que foi uma experiência interessante. Conheci um país, uma cultura muito diferente. O que mais te chamou a atenção lá? Várias coisas. É que tudo assim, eles têm uma autoestima, eles querem ser o melhor do mundo em tudo. Então eles têm o prédio mais alto do mundo, o elevador mais rápido do mundo, a montanha-russa mais rápida do mundo. Tudo eles querem ser o melhor do mundo. Em termos de turismo, eles estão bem equipados? Muito. Então assim, imagina, no shopping, era o maior shopping do mundo, 1.200 lojas. Um elevador, o prédio lá, o mais alto do mundo, que tem 140 e poucos andares, para tu subir 125 andares, 20 segundos no elevador. Tu nem sente o elevador, ele sobe e tu não percebe. Eu que sou uma pessoa que não gosta de andar de elevador, e assim, tu não percebe, ele vai em 20 segundos e tu não percebe. Então assim, eles têm uma tecnologia... eles estão superior a uma série de coisas, né? Os prédios, a tecnologia, é tudo muito impressionante. Rodovias, tudo muito bem servido. Tudo, tem pardais por tudo que é lado, então todo mundo obedece às regras de trânsito. Até nós também na questão dos pedestres, ninguém passa o sinal vermelho sob hipótese alguma, ninguém passa na faixa de segurança. É uma educação também que chama muita atenção. Eles são um povo muito educado. A hospitalidade deles é boa, média, fria? Não, é boa. Agora eles olham, eles chamam bastante atenção. Eles olham bastante assim para as. Examinam as pessoas. Isso aí. Isso é uma coisa que chamou a atenção. Eles olham bastante. Mas eles são muito educados no elevador. Eles davam sempre, com relação às mulheres, né? Sempre davam, faziam que eu e minha filha passasse antes, a questão do metrô também. A preferência. A educação, o lado cortês. Isso aí. Ao mesmo tempo que eles têm essa questão da cultura, a questão da mulher, que a mulher ela é submissa, ela tem uma série de coisas, eles têm um respeito muito grande pela mulher, isso é uma coisa que chama muita atenção. Eles tratam as mulheres, até os nativos tratam as mulheres com muito carinho, é uma coisa que chama bastante atenção de nós turistas, né? Sim, que ficou registrado, né? E teve alguma dificuldade lá em termos de comunicação? Alimentação, você já falou alguma coisa? Alimentação. Talvez a alimentação foi a tua maior dificuldade? Com certeza, a alimentação foi a que eu tive mais dificuldade. A língua eu tenho dificuldade na questão do inglês, mas como a minha filha falava, então facilitava bastante. Filha, o que falaram? Filha, então isso ajudou bastante. E eles também são receptivos, né? Sim. Eles funciona também os gestos. E eles também eles se esforçam na questão do espanhol também. Alguns falam espanhol, então ajuda bastante. O que mais tu gostaria de acrescentar também, talvez que a gente não tenha tocado nessa conversa aqui? Eu fiquei muito impressionado com essa questão do turismo deles, né? Eles estão bem avançados. Eles estão investindo no turismo, porque como a questão do petróleo, que é uma questão de tempo, o petróleo diz que está com os dias contados. Sim. Eles vão... Tem aí novas tecnologias. Né? Eles estão começando a investir bastante na questão do turismo. O turismo deles é fantástico. É tudo muito artificial ao mesmo tempo, né? Eles fazem aquela ilha, transformam o deserto em ilha, transformam tudo.
E é muito interessante, né? O passeio que a gente fez também no deserto, com camelo, tem toda aquela questão, eles preservam muito essa questão deles, né? Das músicas também, da dança árabe, eles também preservam bastante essa questão, ao mesmo tempo que eles têm toda essa tecnologia, eles também têm toda essa preservação das origens deles, né? Claro, um certo conservadorismo com suas origens, né? Isso aí, mas Vocês chegaram a ir à praia ou não? Sim. E aí, como é que são as praias? A praia também. Você falou do maiô, né? Isso, e a praia... E os homens também, nada? Só com calção? Não, sabe, com questão do turismo, eu como turista posso ir lá de biquíni, não há problema algum. O que a gente percebe é os nativos, logo vê quem é os nativos, porque eles não usam, as roupas são bem tradicionais. Bem tradicionais. Isso aí. Sim. E a água boa, ruim? A água, sim, é muito bonita. É que quente, assim, limpa. Nada que um chocolatão nosso daqui. Com certeza, tu tem que ver também a casinha do Salva-Vida. Tinha que tirar umas fotos e mandar para o nosso governador, né? Sim. Fazer até a casa do Salva-Vida é bonita. Até a casa do Salva-Vida é bonita. Eu imagino que não é, né? Mas isso o turismo deles está mais em cima da questão comercial ou de lazer, de entretenimento? O comércio deles é muito forte. O comércio deles é muito forte. Dar um exemplo nesse shopping. Então, o shopping, a gente tem aquelas 1.200 lojas, tem água, eles fazem show de águas, tem aquário maravilhoso dentro do shopping. Então, eles trabalham muito essa questão do turismo. Trabalham bastante. É um local que vale a pena as pessoas visitarem. Foi uma viagem, resumindo, além de acompanhar o Grêmio, que te satisfez muito? Me satisfez, com certeza, gostei muito de lá. O que mais me impressionou, talvez, também, o que me chocou um pouco, talvez, essa questão da burca, né? Sim. Isso te choca um pouco, por exemplo, tu tá num restaurante e as pessoas tá com aquela burca, com uma mão elas levantam e com a outra elas comem. Sim, segura aí. Isso choca a nossa realidade. Isso choca. Mas é um país que vale a pena, com certeza, visitar. Quem tiver essa oportunidade... Recomenda. Recomendo. Com certeza. Silvana, quero te agradecer, ao mesmo tempo de colocar a palavra final à tua disposição. Obrigado por ter vindo até os estúdios, partilhando conosco esse relato também do que foi esta viagem aos Emirados Árabes, acompanhando o Grêmio, enfim, além do Grêmio também, aproveitando bastante conhecido. Tu não conhecias a região, Não conhecia. Foi uma oportunidade especial. Enfim, te agradeço, te deixo com a palavra final à tua disposição. Muito obrigada, né, por estar aqui. O que eu vou dizer com os farroupilhenses que tiverem a oportunidade, vão conhecer Dubai. Não percam Dubai. Isso, tudo aquilo que a gente vê na TV? Mais um pouco? É tudo e mais um pouco. E ainda assim poder acompanhar o seu time, então... Não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Pena que não veio o título, né? Mas ser vice-campeão mundial também não é pouca coisa. Tem gente que é vice-regional, né? Então, isso aí. Quem é vice-mundial? Ótimo, né? Com certeza. Ou tem gente que é vice da B. Isso aí. Nós somos... O Grêmio é vice do mundo, é diferente, né? Com certeza, e somos tri. Tri da América, né? Tri da América. Silvana, obrigado, bom trabalho, boas férias, bom descanso para ti também. Tá? Isso aí, muito obrigada. Obrigado. Silvana Hartschneider foi nossa convidada hoje aqui no programa Cidade Aberta, nos contando, enfim, partilhando conosco sobre essa história também, esta emoção de acompanhar o Grêmio, de viajar, de conhecer Dubai, Emirados Árabes, outras cidades, enfim, é sempre algo muito especial e numa viagem a gente acaba sempre tendo muito aprendizado, levando muito aprendizado. Por isso que dizem que o recurso financeiro mais bem aplicado é o recurso financeiro de viagem, porque você descansa e você vê coisas diferentes, enfim, e acaba aprendendo, incorporando culturas diferentes. Então, parabéns a Silvana, junto com as outras dezenas de farroupilhenses que também se fizeram presentes acompanhando o Grêmio no Mundial Interclubes que ocorreu nos Emirados Árabes. O Grêmio que perdeu para o Real Madrid pelo placar de 1-0, mas foi vice-campeão mundial. Nós ficamos por aqui com a edição de hoje do programa Cidade Aberta. Nada de feriadão, hein? Nós vamos tocando, pelo menos até a virada do ano. Estamos aqui em Farroupilha com a nossa programação normal. Você fica na sequência da TV Cidade, da programação da nossa TV Cidade, com as nossas atrações. Um forte abraço. Até amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais um Cidade Aberta. A gente se vê aqui na TV Cidade Farroupilha.